Vamos falar aqui sobre o caso dos CTs de Varginha e um pouco sobre o documentário, beleza? Tem gente falando que o documentário foi tendencioso, tem gente falando que não, que foi neutro. A questão é que eles lançaram alguns episódios novos ali com cenas inéditas para pegar o pessoal que estava questionando ali, que não tinha gostado, do que, pelo que eu percebi, foi a grande maioria, tá? Então vamos lá, alguns pontos aqui que entraram nessas cenas novas e que foram omitidas também, tá? Então vamos lá, eu numerei tudo aqui, vamos colocar aqui. A morte dos animais do zoológico, tá? Naquela área ali de Varginha tem um zoológico de Varginha, onde alguns animais, se eu não estiver enganado, 6 ou mais animais morreram por uma bactéria ali aparentemente desconhecida, uma bactéria que tudo indica teria entrado pelo ânus dos animais, ter causado ali uma sepse, né, um problema grave na saúde dos animais e levou alguns animais a óbito, tá? Isso daí não foi noticiado. A história da dona Terezinha, certo? Quem assistiu o documentário que foi excelente do Goulart de Andrade, aí lá da época de 90, começo dos anos 2000, viu o documentário do Goulart de Andrade, onde ele conversa com a dona Terezinha. A dona Terezinha fala que viu um ser também marrom com os olhos vermelhos, com uma espécie de um capacete, como se tivesse uma aba dourada. Isso daí dentro do zoológico de Varginha. A dona Terezinha estava numa festa lá, tinha tipo umas casinhas que eram alugadas para fazer eventos, né? Então ela saiu para fumar, né? Pegou o cigarro, estava fumando e viu a criatura lá por alguns segundos olhando para ela parada. Ela falou que ficou sem reação, tá? Dona Terezinha aparentemente hoje já faleceu, na época ela já tinha aí 70 para 80 anos, então ela acabou falecendo. Um avião que veio dos Estados Unidos, um C-17, que até fiz um vídeo aqui mostrando a foto dele, ele veio lá dos Estados Unidos, não se sabe de qual base aérea, aqui para o Viracopos de Campinas, tá? O aeroporto Viracopos em Campinas. E no Viracopos foram 2 aviões da Força Aérea, aviões não, foram helicópteros da Força Aérea Brasileira, pegou esses oficiais do exército americano e levou para Varginha, tá? Isso daí também foi omitido. Agora a gente tem aqui alguns pontos chave interessantes que aconteceram na mesma janela de tempo e também umas coisas que até hoje não teve explicação aqui, nem do exército, nem da polícia, nada. Foram ditos 3 versões para o que aconteceu no dia 20 de janeiro de 96, lá em Varginha, que foi o dia que as meninas viram ET no terreno baldio. A desculpa dos militares foi que tinha um casal de anões tendo filho, por isso que encheu da ESA ali de militares, tá? No mesmo dia, teve uma mulher grávida, que a gravidez dela foi muito séria, né? Teve vários problemas e também encheu de militares ali. E no mesmo dia teve uma exumação de um rapaz que morreu numa boate. Porém, pelo que pegaram aqui do relatório da exumação, tudo, isso não ocorreu no dia 20, ocorreu no dia 26 a exumação do rapaz. Então tá cheio de incongruências nesse fato. Manutenção dos caminhões da FAB, tá? Não foi dito o dia ali, mas pelo que eu fiquei sabendo, não foi naquele dia, foram dias depois a manutenção dos caminhões da FAB, e não faz sentido ter manutenção de caminhão da FAB, da FAB não, da ESA, no hospital, né? Eu acho que estava com algum problema de saúde os caminhões da FAB, enfim. Os BOs do Corpo de Bombeiros, todos do dia 20 do 1. Lembrando, dia 20 do 1 teve uma chuva forte, bastante ventania, tudo. Então, o Corpo de Bombeiros ficou meio agitado naquele dia, certo? Todos os boletins de ocorrência do dia 20 estavam rasurados, certo? A numeração deles foi alterada e estava faltando boletins. Na época era feito com basicamente um bloco de notas, era manual, né? Não era feito digitalizado. A morte do Marco Eli Xerezi foi um ponto interessante aqui. A morte do Marco Eli Xerezi foi por uma bactéria
basicamente uma super bactéria desconhecida. Hoje eu não sei se eles sabem que bactéria é, mas pelo que o legista, o João Giannini, que ele, segundo ele fez mais de 50 mil exumações, tudo, ele falou que a bactéria era nova e diferente. Foi muito forte. Segundo ele, alguma coisa que o Marco Elixerezi pegou contaminou um furúnculo que ele tinha feito uma operação abaixo do axilas, certo? E o Giannini falou também que possivelmente essa infecção foi da unha do ET, tá? Ali abaixo da unha do ET deveria ter alguma bactéria, alguma coisa que está colonizado por bactéria. A hora que pegou o ET encostou ali, acabou contraindo aquela bactéria e gerando uma infecção generalizada, um choque séptico com o passar de alguns dias, certo? O médico Armando Fortunato, que tratou ele, deu entrevista também nessas novas partes do documentário da Globo, onde ele, não nesse documentário, mas ele já falou que testaram vários antibióticos, união de antibióticos, tudo, para potencializar o efeito para tratar o Marco Elixerezi e nada surtiu efeito, beleza? O parceiro do Marco Elixerezi, até hoje ele não deu entrevista para ninguém. Se alguém tenta abordar ele sobre esse tema, ele sai, ele fica bravo, ele não gosta de dar entrevista, o que indica que algo aconteceu naquele dia lá, tá? O que é bem interessante isso daí, beleza? Basicamente esses são os pontos. Tem mais alguns pontos, mas não é tão relevante para pôr aqui, mas esses são os mais interessantes. Alguns faltaram nesse documentário, outros vieram agora em cenas inéditas que já deveria ter ido à TV, né? Mas vamos ver o que aparece aí. Mas lá no Congresso americano, agora no dia 20, que faz 30 anos do caso de Varginha, a gente viu que teve algumas coisas novas. Segundo um coronel da Força Aérea Americana, ele calcula que nessa operação da Força Aérea dos Estados Unidos teria sido mobilizada de 30 a 40 pessoas para a captura e logística desses objetos de Campinas ou do Brasil até os Estados Unidos, certo? E esse coronel lá no Congresso americano, ele deu basicamente duas localidades, em Washington e em outro lugar dos Estados Unidos, onde possivelmente teria documentos dessa logística dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos da Força Aérea Americana, tá? E possivelmente o horário, o dia, a localização para onde foi o voo e o que foi transportado, tá? Então vamos ficar de olho aí. Esse ano de 2026 promete, muita coisa vai vir, muita revelação, principalmente do caso Varginha, beleza? Não esquece de seguir, curtir, comentar, compartilhar, salvar nos favoritos, comprar pelo link da bio. Até mais.